E eu creio que em nome de Jesus, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que confia no Senhor. Se você confia no Senhor, está disposto a ser mudado, está disposto a ser transformado, chegou a sua hora. Estamos trabalhando para atender vocês do outro lado dessa tela. Eu não sei quem está assistindo essa live, eu não sei quem vai participar dessa live, mas de uma coisa eu tenho convicção: Deus vai transformar sua vida, a sua história através da palavra que vai ser ministrada. Compartilhe a live, chama seus amigos, convide seus vizinhos, convide as pessoas da sua rede social para estar participando do melhor de Deus. E eu creio que em nome de Jesus, se você estiver do outro lado de coração aberto, eu creio que em nome de Jesus Cristo, Deus vai transformar a sua vida. Hoje eu quero chamar o pregador dessa noite, que é o Wander. Eu creio que Deus vai restaurar a sua vida através da vida dele. Homem de Deus, tudo que Deus tem feito através da vida dele, e hoje não vai ser diferente. Prepare o seu coração, aperta seu cinto, pois eu creio que Deus vai transformar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Chega para cá, querido. Fique à vontade, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tá? Amém. Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, eu estou com esse desafio, né? Mas que é um privilégio estar ministrando a palavra de Deus para essa igreja, para os corações dos nossos irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando, né? E eu peço para você estar compartilhando, aí do lado aí da live tem um coraçãozinho, vai apertando esse coraçãozinho, vai comentando. Quanto mais pessoas envolverem nessa live, mais pessoas vão estar visualizando e mais pessoas vão estar recebendo mais de Deus na sua casa. Então eu peço para você ajudar. Nós estamos com um desafio, que é o nosso canal do YouTube. Ainda os vídeos não estão sendo transmitidos ao vivo, porque nós precisamos de 1000 pessoas inscritas para a gente conseguir colocar os cultos para serem ministrados ao vivo no YouTube. Então é um desafio que nós temos, nós começamos hoje, nós estávamos com mais de 180 assinaturas, nós temos que chegar até 1000, e eu creio que até no final da semana a gente vai conseguir fazer isso, porque domingo nós temos o culto, é importantíssimo que nós temos o YouTube funcionando para que isso seja ao vivo, para que os irmãos possam receber em qualquer lugar onde eles estiverem, tanto trabalhando, tanto em casa, na faculdade, se estiver precisando fazer qualquer coisa, a palavra vai ser ministrada e vai chegar a essas pessoas. Nós sabemos que grandes coisas estão acontecendo na nossa comunidade, não só na nossa cidade, mas em toda a nação. E o que eu venho falar com você nessa noite é que nós não sejamos profetas do caos, nós sejamos profetas aqueles que vão falar da palavra de Deus. Às vezes a gente chega em casa, começa a assistir vídeos, a assistir filmes relacionados à epidemia, coisas que não vão agregar nada para o Evangelho. A gente sabe o nosso papel, sabe o que nós devemos fazer. Então nós temos que prevenir, sim, vamos ficar em casa, é um tempo onde nós vamos nos prepararmos, mas nós não vamos deixar de ministrar a palavra de Deus. Então tem telefone hoje em dia, hoje graças a Deus nós temos uma tecnologia que pode alcançar qualquer pessoa. Então liga para o seu irmão, liga para o seu parente, liga para o seu vizinho, ministra na vida dele, pergunta como é que ele está, como ele anda. Ontem eu estava conversando com um amigo meu que ele está morando nos Estados Unidos, e lá ele estava falando da situação que lá não tem água igual tem aqui na nossa cidade. Lá a água é comprada, a água que eles bebem lá é comprada, e quando ele foi no supermercado mal tinha água. Então outras nações também estão sofrendo. Então cabe a nós ligar, fazer uma chamada de vídeo, orar por essas pessoas, e para que essa fase ela venha passar. Então não sejamos profetas do caos, nós sejamos profetas que vai estar levando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai edificar a sua casa, vai edificar o seu lar. Amém? Então hoje a ministração que eu quero trazer ao seu coração, o tema é: quando a igreja ora, um milagre acontece. E nós vamos discorrer um texto assim que é maravilhoso, que ele tem mexido muito comigo, que é lá no livro de Atos. Então vou pedir para vocês, para estar abrindo lá em Atos 12. Vou dar um tempinho para você abrir, pega lá sua Bíblia, talvez está guardada lá, corre lá, pega a sua Bíblia, pega um bloquinho de anotação, papel, caneta, para você anotar tudo aquilo que for ministrado no seu coração. Chama também seu vizinho, chama todo mundo, manda o WhatsApp, pessoal, vamos entrar lá na live. Lagoinha João Pinheiro não vai deixar de ministrar no seu coração. Amém? Nós vamos começar lá no versículo 12, tá, meus queridos? No capítulo 12, no versículo 1. Vamos ler ali do 1 ao 3 inicialmente. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João.
Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então, quando a gente já pega aqui uma referência, nós podemos ver que ali houve a prisão de um povo que estava ministrando a palavra do Senhor. Que era quem? Que era Pedro. Pedro foi preso. Através de quem? Através de Herodes. Quando a gente pega a palavra de Deus, em vários versículos, em várias histórias, a gente pode ver um pouquinho de Herodes. Que Herodes era um homem muito mau naquele tempo. E teve filhos também que eram muito, muito maus. E quando a gente pega ali pães asmos, era um tempo onde, quando eles eram libertos de Israel, o Senhor falou com eles: pega pães asmos e vamos fazer uma grande festa. E era isso que acontecia. E era um momento onde estava tendo uma festa daquelas pessoas que serviam ao Senhor. E olha para você ver, se levantou um inimigo chamado Herodes, se levantou uma batalha, né? E essa batalha tinha um nome, que era esse inimigo. Levantou-se uma prisão sobre a vida daquelas pessoas. E naquele tempo todo mundo ficou assim, amedrontado, e a igreja fez algo diferente. Nós vamos entender um pouco mais. Pega lá no versículo 4. Fala assim, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então, quando a gente pega ali, Pedro ele esteve no cárcere, né, durante esses dias. E o que eu quero falar com isso? Aquele homem ele esteve num ambiente que é um ambiente que não agrada aos olhos de Deus. É um ambiente ali onde o coração dele poderia estar ficando assim desesperado. Era um homem que poderia estar assim, mas por que eu estou aqui? Poderia estar questionando diversas formas, falando assim, por que logo eu, Deus? Mas olha para você ver, Pedro ele estava dormindo ao meio dos soldados, ao meio de vários homens que estavam ali vigiando ele o tempo inteiro. E ele estava dormindo. E eu não sei como está o seu coração na sua casa, não sei como está o coração da sua família. Então o que eu quero dizer é: descanse no Senhor, porque Ele vai te acalmar em meio à tempestade, em meio a essa tempestade que nós estamos enfrentando, em meio a todo esse caos. O Senhor Ele vai acalmar o seu coração. Então durma, aproveite bastante, aproveite o que você tem. Hoje nós temos que aprender mais com a oportunidade que nós estamos tendo. Lá em casa hoje eu fiquei com os meus filhos, que não teve aula, não está tendo aula desde ontem. Não teve aula, hoje eles ficaram em casa, minha esposa ficou em casa, também não trabalhou. Então nós vivemos um tempo precioso lá em casa. Foi um tempo onde nós brincamos, foi um tempo onde depois do almoço eles queriam comer chocolate. Eu fiz algumas brincadeiras com eles correram para lá e para cá procurando aquele chocolate. Foi um momento onde eles estavam assim, se divertindo. A gente não precisa ficar ministrando sobre os nossos filhos desse caos que está acontecendo, porque se a gente ficar ministrando isso o tempo inteiro sobre a vida deles, eles podem estar crescendo e podem se tornar crianças doentes, crianças assim, falam: nossa, eu vivi aquele tempo, eu não vou poder nem abraçar, não vou poder nem beijar. Então vai ser crianças que vai chegar um tempo que eles precisam demonstrar o amor, e que isso vai estar travado neles, porque às vezes nós pais não temos sabedoria sobre isso. Nós vamos chegar para a vida deles e vamos falar assim: não pode abraçar o irmão, não chega perto dele, não faz isso nem aquilo. Então, ok, nós estamos ficando em casa, mas nós não precisamos ficar ministrando isso o tempo inteiro na vida dos nossos filhos. Que eles possam verdadeiramente transmitir o amor do Senhor, transmitir a graça do Senhor, porque é isso. Eu estava vendo numa rede nacional e eles estavam falando que não é para beijar, não é para abraçar, e não é para apertar a mão do seu irmão, do seu amigo, quem quer que seja. E quando eu olho aquilo eu fico triste, realmente. Mas uma coisa esse povo não pode tirar de nós, que é a nossa vontade de orar, ajoelhar, sabe? Ajoelhar na cama e começar a orar pela nossa nação, porque quando o povo ora, algo acontece. Amém? Vamos continuar ali no versículo 7, meus irmãos. Do 7 ao 8 nós vamos ler, tá? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disseram-lhe o anjo: cinge-te as calças, as sandálias, e ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Olha para você ver o Pedro. Pedro ele teve uma escolha, né? Uma escolha entre ficar na prisão, ficar ali no meio daquele lugar que não era um ambiente agradável a Deus, mas ele optou por sair
eu saí e levantou depressa e falou assim, eu vou sair, vou viver a promessa do Senhor. Eu não sei o tempo em que você está vivendo, mas tudo isso que está acontecendo em meio à nossa nação é algo que nós temos que nos despertarmos. Despertarmos em quê? Será que a gente está fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus? Qual que está sendo a nossa prioridade em nossa vida? Será que a prioridade está sendo encher o meu carrinho de compra, porque talvez vai faltar alimento em nosso bairro durante 2 meses, durante 1 mês? Qual que está sendo a nossa postura perante a isso? Então nós temos que fazer o quê? Levantar e obedecer ao Senhor. Vai lá no supermercado, compra o que é necessário. Faça o que for necessário, mas não façam aquilo que são coisas que vai trazer caos. Imagine eu, Wander, chego no supermercado, minha família são só 4 pessoas, eu começo a comprar 4 caixas de leites, mas o que? Por que eu vou fazer isso? Não tem o porquê. Então nós temos que ser sensatos, vamos ser sensatos e vamos obedecer ao Senhor, vamos ficar tranquilos, vamos ser obedientes a Ele, vamos descansar em paz. E ali, nós vamos continuar ali no versículo 9, para vocês entenderem um pouco mais. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Quando a gente vira aqui parecendo uma visão, parecia que seria um sonho. E nós temos isso. Talvez a gente fique ali sonhando, imaginando, mas tem como a gente viver, tem como a gente presenciar aquilo. E foi o que Pedro fez, ele decidiu viver, ao invés de ele ficar só sonhando, achando que era uma visão. E ali no versículo 9, quando a gente vê isso daqui, me lembra uma passagem que está lá em Jeremias, você pode estar abrindo aí na sua casa, Jeremias 29, 11. Marca aí o livro de Atos, não desmarca, nós vamos voltar até ele, tá? Jeremias 29, 11 que nós vamos ler. Jeremias 29, 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achará quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o que nós temos que fazer é buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque Ele sabe os pensamentos que Ele tem aos nossos respeitos. E o pensamento que o Senhor tem ao nosso respeito, a gente não tem como nem imaginar, porque são pensamentos diferentes, pensamentos de sonhos, de coisas assim que quando a gente sonha, a gente fala, será que eu vou conseguir? E Pedro sonhou, ele sonhou na prisão. E quando ele teve uma visão, ao mesmo tempo ele já estava saindo da cadeia. Então volta lá em Atos, a gente continuar essa leitura desse texto. E ali no versículo 10, quero enfatizar aqui, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante um anjo se apartou dele. Quando a gente olha aqui no versículo 10, eu achei um negócio tão engraçado, que fala ali um trecho, que fala assim, as portas se abriram automaticamente. Tem hora que a gente vira e fala assim, gente, mas será que Deus inventou tudo? Às vezes você entra no shopping, quando você entra lá, a porta ela abre automaticamente. E isso aconteceu em uma prisão em anos atrás, a porta se abriu automaticamente. Então, quando é de Deus, ela vai se abrir a porta. Quando é do Senhor, ela vai se abrir automaticamente. Não são homens que ficam com essa chave, não são homens que ficam com esse cadeado, porque o Senhor, tudo que Ele quer, Ele faz. A gente está falando de uma prisão, onde tinham várias sentinelas, várias pessoas vigiando ali Pedro, vigiando aquele homem. Mas quando ele decidiu, quando ele teve um sonho, o anjo chamou ele, começou a andar, começou a caminhar, coisas extraordinárias começaram a acontecer na vida dele, as portas se abriram. Quando a gente vê isso automaticamente, você fala, Deus, isso é maravilhoso, né? E aí, quando muitas pessoas querem empreender, falam assim, gente, mas eu quero empreender, o que eu posso fazer, o que será um direcionamento para mim ter sucesso financeiro na minha vida? E uma das coisas é o manual da nossa vida, que a Bíblia ela é o manual da nossa vida. Quando as portas se abrem automaticamente, se eu vivesse uns anos atrás, se eu tivesse lido isso daqui, eu poderia pensar, gente, mas as portas abriram automaticamente. Olha para você ver, esse negócio é profético. Como é que faz esse negócio? Vamos estudar para saber como que eu vou fazer isso? Então a Bíblia é um manual para a nossa vida, a gente tem que estar andando com ela. E tem que estar lendo, praticando sempre, todos os dias, no nosso tempo de devocional, tirar um tempo mesmo para a gente estudar, para a gente ler, tentar entender e o mais importante, viver a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então abre lá comigo em 2 Timóteo,
3,15. Segundo Timóteo 3,15. Nós vamos ler do 15 ao 17. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra do Senhor. Então, quando a gente vê isso aqui, a Bíblia é um manual para a nossa vida. Voltamos ao texto de Atos 12, vai lá no versículo 11 comigo. E aqui nós vamos ler ali o 11, fala assim, ó: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. E aqui Pedro, ele já acreditava naquele sonho, ele via que aquilo era real. Ele falou assim: agora eu sei os pensamentos que o Senhor tem ao vosso respeito. Quase que ele falou aqui o texto de Jeremias, praticamente, um texto que a gente leu um pouquinho antes. E é isso que a gente tem que acreditar, que os pensamentos que o Senhor tem para nós é muito maior, muito melhor do que a gente pode imaginar. Vamos lá no versículo 12 agora, meus queridos. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando a gente para aqui, muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É aquilo que eu falei no tema da nossa mensagem: quando o povo ora, algo acontece, um milagre acontece, o sobrenatural acontece. Então o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo em que nós devemos orar, a igreja deve se unir e orar. Wander, mas nós vamos juntar todos, vamos fazer uma roda? Meus amigos, nós temos que ser sábios. Você pode ir no seu quarto, você pode ir no secreto, que o Senhor vai te ouvir. Então comece a orar onde quer que você estiver, junta com seus familiares que estão orando junto com você na sua casa, e comece a orar, porque quando o povo ora, algo sobrenatural acontece. Vamos no versículo 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. E quando a gente vê esse negócio, a gente fala assim, gente, olha para você ver como é que o povo de Deus às vezes não acredita como que a nossa oração pode derrubar qualquer gigante. A nossa oração pode fazer tudo. E quando aquele povo começou a orar, teve resposta de Deus. Imagina aquela criada na hora que olhou lá. Hoje, naquela época não tinha um olho biônico. Às vezes ela chegou, abriu, olhou na beirada, olhou em algum canto da porta e viu que era Pedro saindo da prisão. Ela nem acreditou, saiu correndo para começar a chamar o pessoal, sendo que ela estava orando por aquilo. Aquele povo orava para que aquele homem fosse liberto daquela prisão. E ele foi liberto, e ela saiu correndo e não acreditava no que o Senhor fez na vida daquele homem. Então às vezes nós cristãos não acreditamos no milagre que o Senhor pode proporcionar na nossa vida. E aí o que nós devemos pensar é que tudo o Senhor faz cooperando para o nosso bem. Por quê? Ele é o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele tem o poder de fazer tudo, de fazer grandes coisas em nossa vida. Ele é onisciente, Ele está em todo lugar, Ele tem ciência de tudo, Ele é onipresente, tudo que você imaginar. Ele fala assim, gente, mas como que é esse julgamento? O Senhor está lá, Ele conhece todos os detalhes, Ele está no meio de nós, Ele sabe o que acontece no nosso íntimo, Ele sabe o que acontece no nosso trabalho, na nossa casa. A gente pode esconder das pessoas, mas de Deus a gente nunca vai esconder. Eu penso aquela tempestade que teve, onde Jonas estava escondendo do Senhor dentro de um barco, e veio uma tempestade, e Jonas ficou escondido, achando que estava escondendo de Deus, mas não, aquela tempestade estava sacudindo para ele sair daquele lugar. E são as coisas que o Senhor faz para a gente despertar em todo momento, falar assim, filho, ó, eu estou contigo, eu sei tudo que você faz, nos mínimos detalhes. Vamos lá em Atos, continuando, lá no versículo 17. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar.
Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E aqui a gente já consegue ver o milagre do Senhor, ele falando ali, Pedro contando para os irmãos, e aqueles irmãos contando para outros, e o desespero do gigante, que era o Herodes, o desespero dele, que aquilo tinha acontecido perante aos olhos dos sentinelas dele. Ele falou assim, mas coloquei o povo, coloquei aqueles homens vigiando aquele homem, como que ele saiu, e ele ficou desorientado. E a gente vai continuar lendo aqui a história para ver como que esse gigante caiu, como que foi que aconteceu. Nós vamos ler do versículo 20 em diante. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro, de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blastus, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes vestiu de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe as palavras, e o povo clamava: é a voz de Deus e não de um homem. E no 23 a gente lê: no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. E quando a gente vê isso daqui, a gente vê o gigante caiu, mas o gigante caiu porque teve o quê? Uma igreja que estava orando, tinha um povo orando para que o milagre pudesse acontecer. E esse momento que nós estamos vivendo é um tempo em que nós devemos orar, é um tempo que nós devemos buscar, porque o Senhor há de fazer maravilhas em nossa vida. Temos que acreditar, temos que ter fé, temos que estar em união. É o momento em que nós vamos fazer a diferença, a nossa oração vai fazer a diferença, porque assim como Herodes caiu em um tempo em que ele era considerado rei, pessoas vão cair nesse momento também. O vírus que está rondando a nossa nação, ela vai cair neste momento. Nós seremos homens que não dizeremos não para o evangelho, mas que nós vamos dizer sim. Grandes coisas o Senhor há de fazer na nossa região. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Quando a igreja ora, o milagre acontece. Amém? Glória a Deus, né? Eu creio que você recebeu a palavra aí. Que bênção de Deus. Só para finalizar isso aí, nós temos que entender algo. A Bíblia nos relata que o Senhor levou sobre si dores, pecados e enfermidades. A gente não está querendo que você saia para a rua com a faca no dente, querendo pegar o coronavírus. Não, a gente quer que você se resguarde, fica, cuida, mas de uma coisa você precisa de entender: existe um Deus que deu o filho dele numa cruz para morrer por mim e por você. Nunca esqueça isso. Deus está no controle de todas as coisas. É como o Wander falou, o seu joelho no chão pode mudar a história desse Brasil. Eu quero finalizar orando pela sua vida. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor cada pessoa que participou dessa live. E eu creio, Deus, que em nome de Jesus, pessoas nesse momento foram tocadas, pessoas foram transformadas, Deus. Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder para aqueles que participaram dessa live, ouviram, que através dessa palavra pessoas vão ser curadas, transformadas e restauradas, que elas possam entender que Deus tem controle de todas as coisas. As portas do inferno não prevalecerá contra esse mundo, porque muito maior é Cristo que habita em nós. Então, Deus, vai de encontro a essas vidas, que eles possam entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênção e tenha uma noite muito feliz em nome de Jesus. Amém.